Se Deus nos ama e Ele quer se relacionar conosco, por que nós devemos guardar um dia específico para a sua adoração? Não poderia ser qualquer um? Por que existem dias que são considerados mais importantes que outros para esse motivo de adoração? Que dia Jesus apontou como sendo o mais importante para nós prestarmos o nosso culto a Deus? No programa de hoje, nós vamos estudar o tema Eu Creio no sábado e você não pode perder, fica comigo porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Olá, que bom que você está aqui comigo. Nós estamos numa série muito especial no programa Está Escrito, a série Eu Creio. E eu quero já abrir aqui o programa dizendo para você que durante esta série nós temos aqui a oportunidade de responder algumas perguntas. Daqui a pouco eu vou responder. Se você que acompanha o programa Está Escrito tem vontade de interagir, quer que uma pergunta sua seja respondida aqui, faz o seguinte. É só você entrar nas nossas redes sociais e colocar ali a sua pergunta. E a gente, então, vai colocar aqui para tentar responder de maneira objetiva e bíblica o que é que a palavra de Deus fala a respeito desse tema que você quer saber um pouquinho mais. Agora, se você quer saber temas importantes que a Bíblia fala e você quer crescer espiritualmente, eu estou segurando aqui na minha mão a revista que serve de base para a série que nós estamos agora fazendo juntos, que é a revista Eu Creio. Essa revista extraordinária, Revista Esperança, foi preparada para você. E ao longo aqui dessa série, a gente está usando ela como referência. Então, o meu conselho para você é entrar em contato agora com a gente no telefone 0 operadora 12 21 27 31 21 e pedir a sua revista sem custo nenhum, tá bem? Ela vai chegar no melhor endereço que você vai apontar. Como é que você pode solicitar? Ou você ligar, você diz assim, eu quero a revista Eu Creio, que o pastor Robson no programa Está Escrito falou que vai usar para a gente estudar a palavra de Deus. Vou estudar com você essa revista aqui. E o tema de hoje é um tema extraordinário. Daqui a pouco a gente vai abrir a Bíblia para entender um pouco mais qual é o dia que Deus escolheu para a adoração. Você tem dúvida quanto a isso? Não tem, não? Vamos juntos à palavra de Deus para a gente compreender mais a importância disso, de prestarmos o nosso culto a Deus. Mas, antes disso, queria também dizer para você que está assistindo aí e que é anjo da esperança, deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem nos ajudado sempre, através das suas doações, a fazermos aqui o nosso conteúdo, não somente na televisão, na internet, no rádio, e espalhar essa mensagem para as pessoas em diversos lugares do Brasil e do mundo também. Então, a gente agradece aqui a você, e se você ainda não é anjo, faz o seguinte, liga aqui para a gente, o telefone vai aparecer agora aqui embaixo, para você fazer contato conosco e também se tornar um anjo da esperança. Olha aí, tá? O número 12 98176 6630 é o nosso WhatsApp, você pode mandar mensagem dizendo eu quero ser um anjo da esperança e a gente vai entrar em contato com você para te dizer o que você precisa fazer. Bom, antes de entrar no tema de hoje, eu queria com você aqui ir para... Responde aí, pastor, qual é a pergunta de hoje? Diretora, pode botar no ar a vinheta, vamos ver se a gente consegue responder a pergunta dos nossos amigos. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Muito bem, então vamos lá. O que a gente tem hoje? Qual é a pergunta? Eu quero ver aqui também. Vamos colocar aqui na tela a pergunta de hoje. A pergunta é, olha só, pergunta interessante. Qual é a razão de eu guardar um dia da semana? Por que o sábado? Muito bem, vamos tentar entender isso de maneira objetiva. Qual é a razão de eu guardar um dia da semana? Deixa eu te dizer uma coisa. A gente, quando vai à Bíblia, a gente descobre que a adoração ela é definida por Deus. É Ele quem determina, é Ele quem escolhe
que dia ele vai ser adorado. E se você for comigo aqui no livro do profeta Ezequiel, capítulo 20, eu quero ler aqui com você o verso 12, que diz assim: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, e para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então veja só, o sábado foi escolhido por Deus para a adoração. Mas além disso, quando a gente vai também no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 16, a gente encontra a seguinte informação aqui, olha, Lucas 4, o verso 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, falando aqui de Jesus, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Veja, o sábado foi estabelecido por Deus desde a criação e ele alcançou até mesmo Jesus, que guardava o sábado. E se ele guardava o sábado, eu recomendo que você faça o mesmo. Você, com certeza, será extremamente abençoado por isso. Muito bem, nós vamos agora entrar aqui dentro do nosso tema e eu quero dizer um negócio para você. O sermão, hoje, o tema do nosso estudo vai ser Eu Creio no Sábado. Quando o assunto é adoração, será que existe algum dia que seja mais importante que os outros? Por que a gente deve guardar um dia específico? Será que não poderia ser qualquer dia? Por que existem dias que são mais importantes que outros para isso? Qual que é o dia mais especial? Será que é a sexta-feira dos muçulmanos? Será que é o domingo dos católicos, dos protestantes, dos evangélicos? Ou será que é o sábado dos judeus e dos adventistas? Jesus, ele apontou algum dia como sendo o mais importante para a adoração? O que você acha sobre isso? Quero convidar você, então, a fazer o seguinte. Pegue aí a sua revista. Nós vamos aqui na página 34, no guia do estudo número 8, para tentar entender esse tema do sábado na Bíblia. E aqui no guia, capítulo 8, guia 8, página 34, olha só o que diz logo aqui na introdução. Diz assim, olha, os evangelhos mostram, estou na página 34, os evangelhos mostram que Jesus não era acusado de adultério, roubo, homicídios ou idolatria. Jesus era acusado de transgredir o sábado. Mas será que isso era verdade? A gente acabou de ler que ele ia na sinagoga, segundo o seu costume de sábado. De acordo com a Bíblia, as pessoas acusavam Jesus de que tipo de pecado? Para isso, eu te convido agora a abrir comigo a Bíblia no Evangelho de João. Vamos lá, no capítulo 5, eu quero ler com você o verso 16 até o verso 18. No Evangelho de João, capítulo 5, do verso 16 até o verso 18. Vamos ver o que está escrito sobre esse tema tão importante dentro do Evangelho de João. Capítulo 5, do verso 16 até o verso 18. Diz assim: E os judeus perseguiam Jesus, porque ele fazia estas coisas no sábado. Mas veja, mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Veja que esse texto, ele está relacionado ao episódio da cura de um paralítico que aconteceu no dia de sábado. E os judeus perseguiam a Jesus porque ele fazia essas coisas no dia do sábado. A acusação dos judeus para com Jesus, ela era basicamente dupla. Qual que era a primeira? Eles diziam que Jesus, ele cometeu o pecado de blasfêmia porque ele estava se fazendo igual a Deus. Portanto, ele tinha pecado nesse assunto, segundo os judeus diziam. E a segunda acusação é que Jesus ele profanou o sábado, transgredindo um mandamento. Algumas coisas aqui precisam ser esclarecidas. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa esclarecer é se Jesus de fato cometeu esses pecados. Jesus pecou? A primeira carta de Pedro, capítulo 2, o verso 22, diz assim, olha, sobre Jesus Cristo, Pedro fala assim, o qual,
não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Veja, uma coisa é você ser acusado de pecado. Outra, assim, bem diferente, é você ter cometido algum pecado ou transgredir a lei. Por que razão Jesus foi acusado de transgredir o sábado? Ele fez alguma coisa que ele não deveria, que fosse até mesmo contrária à lei de Deus? Lá em Mateus capítulo 12, o verso 10, a gente tem uma ideia do que acontecia para as pessoas acusarem Jesus. Olha o que diz Mateus 12, o verso 10. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, era assim meio torcida. E diz o texto, e eles, os fariseus, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? Veja que Jesus foi confrontado pelos fariseus com a afirmação de que curar, mitigar, aliviar a dor de alguém no dia do sábado era contra a lei. Mas veja que ele expôs a hipocrisia daqueles fariseus quanto a este assunto e outros assuntos. Segue aqui no texto comigo, no verso seguinte, Mateus capítulo 12, o verso 11. Olha o que diz aqui. Ao que lhes respondeu, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado, presta atenção aqui, num sábado, esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? O que Jesus perguntou sobre um animal era amplamente aceito. Ou seja, num sábado, os judeus eles faziam tudo que estivesse ao seu alcance para ajudar um animal em perigo, um animal que tivesse em dificuldade. Dessa forma, assim, Jesus estava demonstrando que o objetivo daqueles homens, dos fariseus, era egoísta. Olha a sequência, o verso 12 diz assim, ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Eu gosto da frase a seguir, ó. Jesus diz, logo, é lícito, ou seja, está de acordo com a lei, nos sábados, fazer o bem. Então você que diz que Jesus ele não se importava com o sábado, porque ele curava no sábado, ele transgredia, deixa eu te dizer, curar aos sábados nunca foi uma transgressão à lei de Deus. O próprio Jesus diz isso. Ajudar o próximo num dia do sábado nunca foi um atentado contra esse mandamento. Na verdade, o que os fariseus e os outros judeus tinham feito foi trazer um imenso peso para o dia do sábado, que não estava na lei de Deus, mas fazia parte da tradição deles. Quando a gente vai no Evangelho de Mateus ainda, capítulo 23, olha só o que diz aqui o verso 3 e o verso 4. Fazei e guardai, pois tudo quanto ele vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Perceba que os escribas, os fariseus, eles eram especialistas em cobrar das outras pessoas aquilo que eles mesmos não faziam. Eles acusavam Jesus de pecado, mas eram eles mesmos que cometiam esses pecados. Ao contrário do que muitos evangélicos, protestantes, pentecostais e demais cristãos até mesmo pensam, Jesus não é, nem nunca foi contra o dia do sábado. Como é que você pode dizer isso então, pastor? Você está indo em Mateus 12, vai no verso 8. Olha só o que Jesus disse. Porque o Filho do Homem, o que está escrito aí? É Senhor do domingo? É Senhor do sábado. Veja, Jesus nunca disse que ele era Senhor do domingo. Ele nunca falou que era o Senhor da sexta-feira. Ele deixou assim bem claro que ele era o Senhor de um dia específico. Ele nunca se opôs ao sábado. Nunca disse que esse dia deveria ser desconsiderado como sagrado. Agora, por que nós devemos guardar um dia específico para a sua adoração? Não poderia ser qualquer um. Por que Jesus se apresenta como o Senhor do sábado? Há pelo menos 3 razões porque Jesus é o Senhor do sábado
E essa daqui, a primeira, ela é muito interessante, porque o sábado é o dia do Senhor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou andar aqui, eu trouxe hoje, essa daqui é minha Bíblia, você provavelmente já conhece, mas eu vou aqui, olha, eu trouxe uma outra Bíblia, essa daqui é de peso, ó. Essa Bíblia aqui é bastante interessante, eu vou tentar abrir aqui, porque essa Bíblia ela é católica. Vê se você consegue dar um zoom aqui, ó. Nessa página aqui. Essa Bíblia ela é católica. E aqui, olha, está o imprimatur. O que é isso? É o reconhecimento do Vaticano de que essa Bíblia é aceita pela Igreja Católica. Então, nós vamos ler nessa Bíblia católica o que ela diz na lei de Deus. Tá bem? Então, eu estou com ela aqui. Vou convidar você a ir comigo para o livro do Êxodo, capítulo 20. Olha o que diz aí, Êxodo, capítulo 20. Do verso 8 até o verso 11. Diz assim, ó. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Está aqui. Diz assim, ó. Aliás, eu quero até agradecer ao Alessandro, meu amigo querido lá da minha igreja de Moema. Ele me emprestou essa Bíblia. Pastor, você vai falar sobre esse tema? Leva minha Bíblia lá. Falei, tá bom, estou com ela aqui. Ela não é minha, mas eu estou agradecendo você. Viu, Alessandro? Obrigado. O 7º dia, porém, é o sábado. Diz aqui, ó. O verso 10. O 7º dia, porém, é o sábado de Yahvé, seu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a sua tarefa, mas não faça nenhum trabalho, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu animal, nem o imigrante que vive em suas cidades. Porque em 6 dias, olha só o que diz aqui, em 6 dias, Yahvé fez a terra, o mar e tudo o que neles existe, e no 7º dia, ele descansou e o santificou. Preste atenção, até aqui na Bíblia Católica você encontra isso, o sábado, ele demonstra essa autoridade de Deus. Essa autoridade ela está fundamentada na razão de Deus ser o Criador. Porque ele criou, ele tem a autoridade para estabelecer que dia ele deve ser adorado. Ou ele não tem, não. Veja, para cada fragmento de tempo existe um fundamento estabelecido em um fenômeno da natureza. Num dia de 24 horas, ele é definido assim porque é o tempo que a Terra leva para girar em torno do seu próprio eixo. O mês de 30 dias é mais ou menos o tempo em que as 4 fases lunares se apresentam para nós aqui. O ano de 365 dias é o tempo que a Terra leva para dar a volta em torno do Sol, aproximadamente. E a semana? Que fenômeno físico na semana que você encontra na natureza para justificar a divisão do tempo em 7 dias? Não existe. Não tem nada na natureza que justifique um fenômeno, a divisão do tempo em 7 dias. E sabe o que é mais curioso? Historicamente, algumas antigas civilizações também dividiam o tempo em semanas. Mas de onde é que isso veio? Vamos voltar à Bíblia. Gênesis 2. Do verso 1 até o verso 3, olha o que diz aqui a Bíblia. Gênesis capítulo 2, do verso 1 até o verso 3. Mais uma vez eu vou ler aqui com você na Bíblia Católica. Assim, pois, foram concluídos o céu e a terra com todo o seu exército. Diz o texto, no 7º dia, Deus terminou todo o seu trabalho e no 7º dia ele descansou de todo o seu trabalho. Deus então abençoou e santificou o 7º dia, porque foi nesse dia que Deus descansou de todo o seu trabalho como Criador. O sábado é o dia do Senhor. Nesse dia, Deus espera que nós tenhamos uma experiência diferente dos demais. É um dia para um relacionamento espiritual, não material. Os outros dias são para nós, mas o 7º é para Deus. Por que isso? Porque o sábado é o dia da criação. Guardar o sábado é afirmar fé na criação. É entender que a vida veio de Deus. E não de uma explosão, de uma sequência absurda de coincidências, não. O sábado é o dia que nós devemos professar fé em um Deus que faz tudo do nada. Lá em Apocalipse capítulo 14, o verso 6 e 7, diz assim, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar, e as fontes das águas. Veja, nos dias que nós vivemos, nós somos chamados a adorar de maneira especial o Criador, nesse dia especial da criação, o sábado.
Qual é a segunda razão? O sábado é símbolo da redenção. Quando a gente guarda o sábado, a gente está entendendo que Deus ele também é o redentor da criação. Olha só o que diz aqui a Bíblia, e eu vou de novo na Bíblia Católica, aqui, Deuteronômio, capítulo 5. Preste atenção à repetição do mandamento, isso aqui é muito interessante, a partir do verso 12 até o verso 15. Olha o que diz aqui na Bíblia Católica. Observe o dia de sábado para santificá-lo, como ordenou Javé, seu Deus, está aqui, ó. Trabalhe durante 6 dias e faça todas as suas tarefas. O 7º dia, porém, é o sábado de Javé, seu Deus. Não faça trabalho nenhum, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu escravo, nem sua escrava, nem boi, nem seu jumento, nem qualquer um de seus animais, nem o imigrante que vive em suas cidades. Desse modo, seu escravo e sua escrava poderão repousar como você. Lembrem-se, diz aqui, você foi escravo na terra do Egito, e Javé, seu Deus, o tirou de lá com mão forte e braço estendido. Veja, o sábado, ele também se torna um símbolo do resgate do cativeiro do pecado. Da mesma forma que Israel deveria lembrar que Deus era o Criador, também deveriam lembrar que Ele é o Redentor. Não guardamos o sábado, na verdade é o sábado que nos guarda, você consegue entender? É por isso que lá em Hebreus 4:9 está assim, olha, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. A palavra aqui, repouso, é a palavra sabatismos no grego, que significa literalmente, nós temos um descanso parecido com o descanso do sábado. Por isso, a eternidade vai ser um eterno sábado para nós, um descanso do pecado. Mas tem ainda uma outra razão que a gente tem que guardar o sábado. Que razão é essa? Porque sábado é um dia de bênção, de cura. De acordo com Gênesis 2:3, o sábado foi abençoado. A palavra bênção no hebraico é a palavra barak, que significa literalmente, ó, presta atenção aqui, ó, ajoelhar-se. O que acontece? A ideia no sábado é que Deus ele está se ajoelhando, ele está vindo ao nosso encontro, ele está se curvando na nossa direção. Foi isso que Jesus fez no sábado. Se você for à Bíblia, você vai descobrir que Jesus no sábado realizou 7 dos 35 milagres. Bastante, né? Número 7 é sugestivo, né? 7 milagres no sábado, que é o 7º dia. Jesus, ele curava no sábado, sabe por quê? Porque sábado é dia de bênção, é dia de cura. Mas tem uma terceira e última razão, porque a gente deve guardar o sábado. Sabe por quê? O sábado é o dia de adoração. E eu queria que você me acompanhasse no livro do profeta Isaías, capítulo 58, o verso 13 e 14. Diz assim, olha, se desviares o pé de profanar o sábado, é Deus falando com você, tá? E de cuidar dos seus próprios interesses, no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, o teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Por ser separado, o sábado, ele demanda algumas coisas da nossa parte. A gente precisa renunciar por causa do sábado. Primeira coisa, eu não devo profanar o sábado. Profanar significa usar algo para a finalidade errada. Se o sábado é um dia santo e nós usamos para as coisas seculares, nós estamos profanando algo que é sagrado. O sábado é dia de adoração. Por isso, eu devo me voltar para essas coisas, as coisas do alto, as coisas de Deus, as coisas que são mais sublimes, são espirituais, as coisas que são perfeitas, que são ligadas àquilo que é eterno e não àquilo que é efêmero. Então entenda uma coisa, a tentação de desviar o propósito desse dia ela é muito grande. As forças externas, elas são muito maiores do que as motivações que são eternas. É por isso que a gente não deve profanar o dia do sábado. Mas tem uma segunda coisa. O sábado não é dia da gente cuidar dos nossos interesses. Ter um trabalho, realizar uma recreação, fazer uma viagem de lazer ou a trabalho, são coisas que a gente deve procurar durante os 6 dias da semana. Mas o sábado, ele requer de nós, requer de mim, de você, colocar os nossos interesses no segundo plano. A prioridade do sábado
é procurar realizar os interesses de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa sociedade, na nossa igreja. Mas tem uma terceira razão, é não seguir os nossos próprios caminhos. Todos nós temos o nosso caminho. Ele é diferente uns dos outros. Ninguém pode andar o nosso trajeto por nós, mas no sábado, todos devem andar em um único caminho, o caminho de Deus, o caminho da adoração. Por isso que o sábado, ele equipara, faz com que todos se tornem iguais. Nesse dia, nós somos desafiados a andar na presença de Deus. E aí, as nossas noções de felicidade, de riqueza, de prosperidade, elas vão ganhar um novo sentido, um novo propósito e significado. Porque a nossa segurança não vai estar naquilo que nós possuímos, naquilo que nós fazemos, mas ela vai estar naquele que nos conduz na nossa jornada. E aí a gente se depara com a última coisa que Isaías 58:14 diz, que é não fazer a nossa própria vontade. Deixar de lado, entregar a soberania da nossa vida para Deus. Por que você tem que adorar? Porque nesse dia, o que importa é Deus, os seus planos, a sua vontade. E aí, você entendeu que nós não guardamos o sábado? Na verdade, é Ele que nos guarda. O sábado é um antídoto contra o egoísmo, contra a idolatria, a vaidade. Quando a gente guarda o sábado, nós somos guardados de nós mesmos. É por isso que Deus nos deu esse grande privilégio e responsabilidade, que é guardar esse dia santo para sermos guardados por Deus enquanto caminhamos aqui nesse mundo. Deus tem um plano para você especial no dia do sábado. Faça prova. Pastor, eu não consigo guardar porque eu trabalho de sábado. Peça para Deus. Várias pessoas que lutaram para conseguir essa bênção foram ricamente abençoadas por Deus. Mas isso Deus vai dar a você se você pedir a Ele. Se esse for o seu interesse. Se você quer viver um relacionamento íntimo com o Senhor, eu te convido a experimentar o sábado. Eu creio no sábado. A Bíblia fala sobre o sábado e Deus quer dar esse dia especial para você passar com Ele, entendendo que os planos dEle sempre serão melhores do que os seus. Você quer acreditar nisso? Quer pedir a direção de Deus para te ajudar a se aprofundar mais nesse tema bíblico do sábado? Eu quero fazer uma oração especial com você. Essa oração é para você dizer, Senhor, eu quero viver esse plano na minha vida, na minha família. Podemos fazer isso? Então, ore comigo. Senhor, esse presente do sábado que o Senhor nos confiou é maravilhoso. Nós queremos hoje professar a fé em Ti como o Criador, como o Redentor de todas as coisas. Para isso, nos deixa, Senhor, viver essa alegria de adorá-lo de maneira especial no dia do sábado. Ajuda esse amigo, essa amiga, para que tenha esse prazer, esse privilégio. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Que alegria poder terminar esse programa com você e dizer que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito.